dedicação dos idosos. Mas a poesia inexplicável, 16 vezes manipulada aí, Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar o modernismo na sua segunda fase, que a gente classifica como o romance de 30. Aquela fase em que a gente vai ter os mais importantes romances do século XX. Muito bem, a gente vai analisar hoje o contexto histórico em que acontece, em que surge o romance de 30, as características técnicas e temáticas e os autores e as obras dessa fase literária na literatura brasileira. Muito bem, vamos ao contexto histórico. Primeiro, em 1929, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter o craque da Bolsa de Valores de Nova York, né? Uma série de pessoas vão falir e vamos ter um desespero que vai afetar o Ocidente todo. E em 1930 temos a Revolução de 30, temos o fim da República Velha e também o fim, a derrocada das oligarquias cafeeiras. Já em 1937, nós vamos ter o início do Estado Novo no Brasil com Getúlio Vargas. Em 1945, temos a renúncia de Getúlio Vargas e também o fim da Segunda Guerra Mundial. Com esse contexto histórico conturbado, surgem novas ideologias, como a real-democracia, como os direitos trabalhistas e como a busca de uma maior liberdade. Todas essas ideologias serão transmitidas às obras do romance de 30, ou seja, todas essas obras têm um cunho crítico, têm uma função de crítica social dentro desse contexto conflituoso. Vamos agora às características gerais do romance de 30. Segundo o crítico José Hildebrand da Canal, nós podemos separar o romance de 30 entre características de natureza técnica e características de natureza temática. Quanto às características de natureza técnica, nós temos a primeira delas, a verossimilhança. Verossimilhança, ou seja, semelhança com a verdade. Conta-se uma história que não necessariamente tem acontecido, mas que poderia ter ocorrido. Logo, o romance de 30 seguirá o estilo realista. Por isso que podemos chamar também de neorrealismo. Na verdade, o romance de 30 vai até se distanciar um pouco dos ideais modernistas da geração de 22 até 30. É uma fase que se restabelece as características reais naturalistas no romance, com uma profundidade mais crítica e contextualizando a contemporaneidade, ou seja, a década de 30, 40 até 60. Muito bem, depois da verossimilhança, nós temos a linearidade cronológica. Quanto à linearidade cronológica, se entende que não há um rompimento temporal. Sem esse rompimento temporal, nós temos uma sequência lógica. E por vezes a gente pode ficar um pouco confuso, porque se a gente ler Vidas Secas de Graciliano Ramos, a gente não vai ver algo datado, não vai ver uma sequência tão evidente. Mas basta a gente entender que o romance começa com uma seca e termina com outra seca. Logo, nós conseguimos perceber que dura um ano. Érico Veríssimo vai ser exceção quanto a essa questão de linearidade cronológica, mas a questão é, se entende que tem um início, um meio e um fim facilmente identificáveis. Depois de linearidade cronológica, nós temos a utilização de um espaço concreto, ou seja, não há o espaço psicológico, aquele criado na mente de um personagem. Teremos regiões bem especificadas, Érico Veríssimo, Rio Grande do Sul, Jorge Amado, Bahia. Logo, de novo, se confirma a questão da verossimilhança e se confirma a questão do estilo realista no romance de 30. Depois do espaço concreto, temos a utilização da linguagem no nível culto. Na verdade, será o nível culto urbano. A linguagem será filtrada por esse código culto. Por quê? Por que o Jorge Amado não vai colocar nessas obras o tempo todo uma narrativa com linguagens, com termos regionais? Simplesmente porque
A sua obra era voltada ao público que vivia na urbe. Os centros culturais se encontravam ali. Ele tinha um interesse de vendagem. Todo o autor buscava o reconhecimento. Como se faz para haver uma maior identificação com a obra? Fazendo com que a linguagem seja a daquele público leitor. Por isso que toda a obra será filtrada por esse código culto urbano. A próxima característica é a análise psicológica, ou seja, se estuda a partir da introspecção do personagem os efeitos que a sociedade e que o ambiente causam nele. Um exemplo típico disso é o discurso indireto livre que acontece nos momentos em que Fabiano, personagem principal de Vidas Secas, é apresentado. O questionamento que ele faz sobre ser um homem ou sobre ser um bicho, devido à condição em que ele se encontra na sociedade. E a última característica técnica é a tipificação social, ou seja, busca-se um personagem que seja representante de um extrato social. E a partir de então se estabelece a análise daquele personagem, que será a representação de todo um grupo. Falar dele é falar daquele grupo. Logo vemos que todas essas características vão confirmar novamente o estilo que encontramos no Romance de 30. Repito, o estilo realista. Logo vamos chamar de neorrealismo. Por isso que se afasta um pouco do modernismo de 22, mas ao mesmo tempo não deixa de ser modernismo, porque fixa algumas conquistas da geração de 22. Vamos agora às características de natureza temática. A primeira das características é a estrutura social facilmente identificável. Assim como a estrutura social é facilmente identificável, temos a estrutura econômica e temos a estrutura histórica. Logo, o contexto histórico se identifica rapidamente, o contexto social também, o contexto econômico também. Temos, geralmente, obras com uma temática agrária. Exemplos: a trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, Incidente em Antares, também, de Érico Veríssimo, Terras do Sem Fim, de Jorge Amado, Fogo Morto, de José Lins do Rego, O 15, de Raquel de Queiroz, e assim por diante. Ou seja, a maioria desses romances terá uma temática agrária. Agora, é claro que também encontramos obras com temática urbana. O próprio Érico Veríssimo, em toda a sua primeira fase, abordou temas acontecidos na região urbana, mais especificamente Porto Alegre. Outra característica importante em todas as obras do Romance de 30 é a consciência do subdesenvolvimento. E justamente essa consciência do subdesenvolvimento é que leva o escritor a fazer uma crítica à sociedade. Logo, essa consciência também acontece devido à questão das novas ideologias que eu citei anteriormente serem transferidas para os romances da década de 30. E a última característica de natureza temática é a tensão que encontramos nesses romances. A tensão herói e estrutura degradada da sociedade. Se lembrando que o conceito de herói aqui vem lá já do romantismo de herói problemático, ou seja, aquele personagem que está em constante conflito e comunidade com a sociedade. Temos então mais genericamente a tensão eu versus mundo. Exemplo mais concreto também temos em Fabiano, personagem principal de Vidas Secas, que vai sofrer opressão da natureza e opressão da sociedade. Agora, vamos analisar os tipos de romance que encontramos nos romances de 30. São dois, segundo o crítico Alfredo Bozzi. Temos o romance de tensão mínima e o romance de tensão crítica. O romance de tensão mínima apresentará ações datadas ao estilo de uma crônica, ao estilo de uma reportagem, ou seja, fatos bem objetivados. Teremos também a proliferação de personagens secundários e pitorescos, e a história servirá tão somente como pano de fundo. Em apenas alguns romances teremos um pouco de aprofundamento crítico, mas se torna minoria. Há conflito, mas este configura-se em termos de oposição verbal, sentimental, quando muito.
as personagens não se destacam visceralmente da estrutura e da paisagem que as condicionam. Alfredo Bossi. Um exemplo clássico de proliferação de personagens secundários são as 3 prostitutas que aparecem no romance Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. No meio do romance, haverá um momento lírico falando dessas 3 prostitutas. E depois, na sequência do romance, elas simplesmente desaparecem, nada mais é falado sobre elas e elas não têm relevância nenhuma em relação ao enredo do texto, ou seja, são completamente descartáveis. Isso comprova a proliferação desses personagens secundários. E a questão da história como pano de fundo, temos o clássico exemplo do Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. É claro que haverá uma intenção crítica ali, mas não uma profundidade tão grande quanto encontraremos nos romances de tensão crítica. Quais as características dele? Primeiro, não haverá proliferação de personagens secundários. Esses romances apresentarão somente os personagens essenciais à história. E aqueles que não são os essenciais, não são os principais, servirão muito para o enredo. Temos, então, um exemplo típico, a família de Fabiano em Vidas Secas. Quem são eles? Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, e a cadela Baleia. Todos eles essenciais para o enredo da história. Outro aspecto importante é a demonstração das lesões que a vida em sociedade causa ao ser humano. Ou seja, temos romances com uma maior densidade moral. Um bom exemplo é o caso da família de Chico Bento no romance O 15, de Raquel de Queiroz, que sofrerá as penas devido à seca e à falta de condições para uma vida digna. Temos, então, no romance de tensão crítica, uma verdade histórica mais profunda. Há uma maior relação do personagem com o contexto em que ele está inserido e os efeitos que esse contexto causa naquele personagem, tipo representante de um determinado estrato social, para a partir daí se conseguir fazer a crítica que o escritor espera atingir. Sempre se lembrando, são completamente influenciados pelas novas ideologias e elas são transferidas nessas obras. O herói opõe-se e resiste agonicamente às pressões da natureza e do meio social. Formule ou não, em ideologias explícitas, o seu mal-estar permanente. Alfredo Bossi. José Lins do Rego era fanático por futebol. Foi diretor do Flamengo, do Rio, e chegou a chefiar a delegação brasileira no Campeonato Sul-Americano em 1953. José Lins do Rego. José Lins do Rego escreveu 4 obras muito importantes, sendo que uma delas se destaca. Mas vamos às 3 primeiras, que é Menino de Engenho, Doidinho e Banguê. É uma trilogia que conta a infância, a juventude e o retorno de Carlos Melo ao engenho Santa Rosa. Mas o romance mais importante de José Lins do Rego é Fogo Morto. Fogo Morto é uma obra que tem 3 partes distintas que se interligam. Cada uma dessas 3 partes irá se centrar em cada um dos 3 personagens principais. Quem são eles? O mestre Zé Amaro, o coronel Lula de Holanda e o capitão Vitorino. O mestre Zé Amaro é um celeiro que tem uma filha que acaba enlouquecendo e se sente injustiçado pelo coronel Lula de Holanda. O coronel Lula de Holanda é a representação da figura da decadência do engenho de açúcar. O seu engenho, o Santa Fé, está em decadência. Por quê? Porque não está investindo em tecnologia. O que acaba acontecendo é o engenho de açúcar ser substituído pela usina. O símbolo da decadência de Lula de Holanda e seu engenho é o seu cabriolé, que em tempos antigos era representação de riqueza e luxo e agora é representação de decadência e pobreza. E temos, na terceira parte, o capitão Vitorino, o único personagem que consegue atingir uma certa dignidade no romance, que não tem uma visada pessimista, pois luta pelos seus direitos. Raquel de Queiroz foi fichada como agitadora comunista pela Polícia Política de Pernambuco.
Seu segundo romance, João Miguel, estava pronto para ser levado ao editor quando a autora é informada de que deveria submetê-lo a um comitê antes de publicá-lo. Semanas depois, em uma reunião no cais do Porto do Rio de Janeiro, é informada de que seu livro não fora aprovado pelo PC, porque nele um operário mata outro. Fingindo concordar, Raquel pega os originais de volta e, depois de dizer que não via no partido autoridade para censurar sua obra, foge do local em desabalada carreira, rompendo com o Partido Comunista. Vamos agora a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, escreveu a obra O 15. O 15 vai contar a história da família de Chico Bento, passando por agruras no sertão nordestino. Mas essa obra não irá se centrar somente na família de Chico Bento. Ela tem dois planos. O plano social, a família de Chico Bento, como representante dos retirantes que sofrerão socialmente e em relação à natureza, e o plano individual, na figura de Conceição, uma mulher idealista que tem uma paixão pelo seu primo Vicente, mas que abrirá mão desse amor para se dedicar à causa da solidariedade, ou seja, ela ajudará os retirantes e acabará até adotando um dos filhos de Chico Bento. Acaba chegando à conclusão que nunca realmente poderia amar mais ninguém, ou seja, abre mão do seu amor por Vicente. Graciliano Ramos era ateu convicto, mas tinha uma Bíblia na cabeceira só para apreciar os ensinamentos e os elementos de retórica. Por insistência da sogra, casou na igreja com Maria Augusta, católica fervorosa, mas exigiu que a cerimônia ficasse restrita aos pais do casal. No segundo casamento, com Heloísa, evitou transtornos, casou logo no religioso. Graciliano Ramos. Temos como principais obras desse autor São Bernardo, Vidas Secas e Angústia. Temos Memória do Cárcere, que são memórias da fase em que Graciliano Ramos estava preso, e também temos ainda Infância e Insônia, que também tem um cunho mais memorialista. Vamos analisar aqui Vidas Secas. Vidas Secas, que vai contar a penosa trajetória da família de Fabiano pelo sertão nordestino. Esse romance é dividido em 13 capítulos, mas não 13 capítulos necessariamente em sequência. Eles podem ser lidos aleatoriamente, desde que o capítulo 1 seja lido para o primeiro e o 13º, que é o último, seja lido em último lugar. Agora, os demais, ou seja, do 2 ao capítulo 12, nós podemos alterar a sequência que a história continua sendo compreendida. E por que essa divisão? Graciliano Ramos está demonstrando uma família que passa por problemas, uma família desajustada socialmente. Logo, ele passa para a forma do romance também esse desajuste. Então, o que temos no romance Vidas Secas? Nós temos blocos, e esses blocos vão formar um panorama do sofrimento da família de Fabiano. Um dos capítulos mais relevantes se chama Fabiano. É o capítulo em que esse personagem se questiona se realmente ele é um homem. A grande dúvida dele é que se ele é um homem ou se ele é um bicho, pelo trabalho sofrido que ele faz, ao ponto dele chegar à conclusão que ele não é nem um homem, nem um bicho. Ele é um cabra, uma espécie de homem, mas misturado com o animal. E pensa em seus filhos, e fica infeliz porque vê que seus filhos seguirão o mesmo caminho, tendo uma impressão de ciclo, e que isso jamais mudaria. Outro capítulo importante é o capítulo Baleia. Por sinal, o capítulo Baleia, que fala sobre a cadela da família de Fabiano, foi o primeiro conto escrito para formar esse romance. Ou seja, a idealização de Graciliano Ramos antes era escrever um conto, e desse conto ele consegue desenvolver um romance, tudo a partir de Baleia, que fala da história da cadelinha, que pensavam que estava com hidrofobia. Como Fabiano queria proteger seus filhos, acaba matando a coitadinha da baleia
e ela vai ter uma alucinação que vai para um mundo cheio de preás, ou seja, a cadela também passa fome. Importante salientar que, em vidas secas, teremos uma equalização entre o homem e o animal, a ponto de os filhos de Fabiano não terem nome, simplesmente o menino mais velho e o menino mais novo, e a cadela ter o nome de Baleia. Em algumas cenas temos as crianças conversando com Baleia, mas não conversando como a gente faz com um animal de estimação, fazendo gestos e sons guturais como um animal faria. E por que acontece essa equalização? Pela escassez intelectual. E por que essa escassez intelectual? São pessoas isoladas, são pessoas excluídas que não têm a mínima condição. E no momento que uma pessoa não tem condições para desenvolver as suas aptidões, não vai conseguir se desenvolver sozinha. Logo, são pessoas que não têm a capacidade de se definirem, de definirem sua identidade. No momento que o ser humano não consegue definir sua identidade, não consegue criar opinião crítica em relação a nada. Logo, são seres que acabam se tornando submissos e passivos. A figura de Fabiano demonstra isso, quando no capítulo As Contas ele vai até o seu patrão, sabendo do dinheiro que ele deveria ganhar, porque sim, a Vitória havia feito os cálculos, e acaba recebendo muito menos e ainda devendo para o seu patrão. O que ele acaba fazendo, Fabiano? Acaba aceitando, não vai discutir com alguém que ele considera superior. E ali temos em Vidas Secas, então, as opressões. Primeiro, a opressão social, na figura do patrão e na figura do Estado. O Estado representado pelo soldado amarelo, que vai acabar espancando Fabiano, né? Ou seja, a polícia vai acabar prendendo Fabiano sem motivos. E a opressão da natureza, a seca afetando uma família. Mas lembre-se, quando eu falei que Fabiano tem a impressão de ciclo, que seus filhos não conseguiriam sair daquilo, nós temos no último capítulo a fuga, a virada disso. Por quê? Porque quando recomeça a seca, Fabiano e sim a Vitória levam seus filhos para o litoral. E o final do livro diz: e o sertão continuaria mandando homens como Fabiano, sim a Vitória e os meninos para o litoral. Logo, Fabiano e sua família não são bichos. Fabiano e sua família são homens, são seres humanos. O ciclo é cortado. Há uma vitória. É o único romance de Graciliano Ramos em que vemos uma visão esperançosa da vida. Temos então, nessa ida de Fabiano com sua família para o litoral, ou seja, do sertão para a capital, a passagem de um Brasil de imobilidade social, que é o Brasil rural, para um Brasil de mobilidade social, que é o Brasil urbano. Ou seja, é demonstrado em Vidas Secas uma passagem do Brasil rural para o urbano, uma passagem histórica, um acontecimento, um fato, um fenômeno social que acontece a partir da década de 30 em nosso país. Érico Veríssimo era quase tão taciturno quanto o filho Luiz Fernando, também escritor. Numa viagem de trem à Cruz Alta, Érico fez uma pergunta que o filho respondeu 4 horas depois, quando chegavam à estação final. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo possui 2 fases do seu romance. A primeira fase relacionada ao romance urbano, a segunda relacionada ao Tempo e o Vento. Vou citar só alguns nomes dos romances urbanos, porque o Tempo e o Vento é muito mais relevante. Temos, por exemplo,
Clarissa e Caminhos Cruzados. É interessante que, principalmente em Caminhos Cruzados, temos a utilização do contraponto. O contraponto é uma técnica desenvolvida pelo escritor inglês Aldous Huxley, em que há diversos enredos acontecendo, nenhum deles é central e nenhum vai convergir, ou seja, não há um foco temático, não há um foco de enredo. Essa técnica foi trazida por Érico Veríssimo ao Brasil, se lembrando que ele foi o tradutor do romance O Contraponto, de Aldous Huxley, pela editora Globo, em Porto Alegre. A segunda fase de Érico Veríssimo fala sobre a trilogia O Tempo e o Vento, composto pelo Continente, pelo Retrato e pelo Arquipélago. É um apanhado histórico de 200 anos da formação do povo gaúcho. Desde o estabelecimento das fronteiras, desde o estabelecimento da região através de guerras e lutas e muito sangue, ou seja, a formação de um continente, até a fixação desse mundo, o retrato, algo que se estabelece, e a dissolução do povo, a separação das pessoas, a individualização, o isolamento das pessoas em um arquipélago. Se lembrando que o arquipélago é um conjunto de ilhas que não se comunicam. Interessante é ver o sentido de ciclo que temos em O Tempo e o Vento, porque o romance começa da mesma forma que termina, ou seja, o primeiro parágrafo de O Continente é idêntico ao último parágrafo de O Arquipélago. É interessante observarmos o caráter ambíguo da trilogia O Tempo e o Vento, que é criado propositalmente por Érico Veríssimo. Temos o caráter épico e, ao mesmo tempo, o caráter crítico. O caráter épico a partir de personagens formadores da identidade de um povo. Personagens que lutam para fixar-se na terra e constituir o seu povo. E, ao mesmo tempo, a crítica à violência com que essa fixação e esse estabelecimento é conquistado a partir de guerras, de lutas, de revoluções sanguinárias em que não se havia um amor à vida, ou seja, primeiro o ideal, depois a vida. Jorge Amado, para autorizar a adaptação de Gabriela para a TV, impôs que o papel principal fosse dado a Sônia Braga. Por quê? Perguntavam os jornalistas. Jorge respondeu: o motivo é simples, nós somos amantes. Ficou todo mundo de boca aberta. O clima ficou mais pesado quando Sônia apareceu. Mas ele se levantou e, muito formal, disse: muito prazer, encantado. Era piada. Os dois nem se conheciam até então. Jorge Amado. Jorge Amado possui duas fases na sua obra. A primeira fase é classificada como romance proletário, o romance panfletarista. Aquele romance em que antes pressupõe a ideologia do que a criação artística. Lembrando-se que Jorge Amado fazia parte do Partido Comunista e aplicava essas ideologias em seus romances. Um exemplo disso é o romance Capitães da Areia. Mas a fase mais importante de Jorge Amado é a segunda, em que ele deixa de lado esse panfletarismo e preocupa-se mais em falar do povo, falar das classes populares, porque elas eram representativas do último reduto onde o ser humano podia ser autêntico, podia ter a sua liberdade. A partir dali, então, a demonstração do folclore desse povo, da tradição baiana, da cultura afro influenciando esse povo. Também teremos uma maior sensualidade em seus romances. E a segunda fase de Jorge Amado que vai atingir um grande sucesso e vai atingir níveis de venda enormes em todo o mundo. Jorge Amado foi um dos poucos escritores que conseguiu viver somente da sua produção literária no Brasil. Temos obras muito importantes como, por exemplo, Gabriela, Cravo e Canela, que basicamente vai tratar sobre a liberação feminina. Gabriela, Cravo e Canela é um símbolo da liberdade feminina. Foi um livro publicado em 1968 e causou grande influência no público, principalmente feminino. Temos também A Morte de Quincas Berro d'Água, que vai falar sobre um funcionário público que abandona sua família e vai viver com as pessoas que quer no povo, ou seja, vai para a classe popular, de classe média para a classe popular. Vai acabar falecendo, vão fazer o seu enterro, os seus familiares nem vão comparecer
e quem vai comparecer são os seus amigos dessa classe popular. Vão acabar pegando o cadáver de Quincas Berro d'Água, vão levar Quincas Berro d'Água para o bar, vão fazer ele passear, até que vão levar ele para o barco. Por quê? Porque o sonho de Quincas Berro d'Água era ser marinheiro. E o que ele queria, na verdade, era morrer no mar. O que acaba acontecendo? Quincas Berro d'Água acaba caindo no mar, o seu corpo, e os seus amigos, como já estavam muito bêbados, pensam que ele cai no mar e acaba morrendo. Por isso, Quincas Berro d'Água vai ter as duas mortes. A morte social e a morte relacionada aos seus amigos, ou seja, os seus verdadeiros afetos. Mas a principal obra de Jorge Amado é uma de temática agrária e a mais bem relacionada à temática do Romance de 30, que é Terras do Sem Fim, que basicamente conta a história da disputa por terras na região de Ilhéus para a plantação de cacau. Era a luta pelas terras da Mata do Sequeiro Grande, entre os Badaró e o coronel Horácio Silveira. Eles sabiam que aquelas eram as terras mais férteis da região e ninguém ainda era dono dessas terras. Lutarão por aquelas terras até que quem conseguirá conquistá-las é o coronel Horácio Silveira. E o cacau ali plantado vai crescer muito mais rápido. O narrador vai falar que isso acontece porque aquela terra fora adubada com sangue. E ali temos a crítica. A morte para se conquistar a terra, ou seja, a questão da ganância é muito bem discutida e é demonstrada uma realidade, a realidade dos coronéis que comandavam as regiões, que eram verdadeiros reis de regiões suas. Vamos às dicas de estudo. A minha dica de estudo hoje é a leitura da obra Romance de 30 de José Hildebrando da Canal, onde ele vai fazer uma exposição mais aprofundada sobre o Romance de 30. Essa obra é da editora Leitura 21. Bem, pessoal, por hoje é isso. Bom estudo a todos e até uma próxima. Tchau. Na aula de hoje, estudamos modernismo, Romance de 30. Vimos hoje o contexto histórico em que se insere o Romance de 30, a influência desse contexto e das novas ideologias nas obras, as análises das características de natureza técnica e temática, autores e enredo de suas obras. Bons estudos! Mas a poesia inexplicável, mesmo entoada última, O meu conselho de hoje é a indicação para os alunos da leitura de Vidas Secas, para se ter um panorama do que foi o Romance de 30. É claro que não se pode indicar mais de um, porque ainda a gente tem que fazer a indicação de pelo menos uma obra do realismo, uma obra do romantismo, uma obra do modernismo, depois da geração de 30 também. Mas pelo menos é um livro mais acessível, de uma compreensão um pouco menos complicada e que dá para fazer uma boa discussão em sala de aula. mas a poesia inexplicável, mesmo entoada última,